Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É um prazer enorme, concurseiros e concurseiras, estar com vocês novamente para o nosso 19º encontro para estudar Direito Constitucional. Nesse encontro, continuaremos o estudo do artigo 5º, mas antes, um breve resumo do que foi visto na aula passada. Falamos de 3 discussões, 3 nuances importantes do caput do artigo 5º. Primeiro, sobre os destinatários, onde tivemos oportunidade de dizer aos senhores que todos são destinatários do artigo 5º ou dos direitos contidos na Carta Constitucional, independente de serem brasileiros natos ou naturalizados, independente de, em sendo estrangeiros, residirem no Brasil. Isso pautado na dignidade da pessoa humana. Falamos do direito à vida e as suas 2 nuances, direito à vida digna e direito de permanecer vivo. Trouxemos também discussões importantes. É permitido o aborto do feto anencefálico e também é permitido a utilização de células embrionárias para pesquisa. Depois, por fim, tratamos do direito à liberdade em sua acepção positiva e em sua acepção negativa. Com isso, finalizado esse breve resumo, eu vou cobrar aos senhores a leitura do texto constitucional, como de costume, e passaremos a estudar, então, as outras informações também de igual importância deste artigo 5º. Vamos iniciar, então. Vamos falar, primeiramente, do direito à igualdade extraído desse artigo 5º. O direito à igualdade, nesse artigo 5º, primeiramente comporta 2 informações. Podemos falar em igualdade formal e em igualdade material. Professor, qual a diferença entre igualdade formal e igualdade material? A igualdade formal determina que todos os indivíduos contidos dentro de uma mesma categoria essencial devem ser tratados de maneira igual, devem ser tratados de maneira isonômica. Todos os indivíduos contidos dentro de uma mesma categoria essencial devem ser tratados de forma isonômica. E a igualdade material, professor? A igualdade material exige do Estado prestações para que a desigualdade, para que os desníveis existentes sejam atenuados ou extirpados, igualando os indivíduos. Igualdade formal, dentro de uma mesma categoria essencial existem alguns indivíduos que devem ser tratados de maneira igual. Igualdade formal é uma igualdade fática, é uma igualdade que exige prestações do Estado para a diminuição das desigualdades ou extirpação dos desníveis existentes entre os indivíduos. Essa é a ideia de igualdade formal e de igualdade material. Existe um postulado que determina tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Existe divergência sobre isso se tratar de igualdade formal ou de igualdade material. Por isso, vocês devem levar para a prova uma acepção mais correta. Igualdade formal, aqueles indivíduos contidos dentro de uma mesma categoria essencial devem ser tratados de maneira igual. Igualdade material é uma igualdade fática, é uma igualdade que exige prestações do Estado para que os desníveis e as desigualdades sejam extirpadas e os indivíduos tenham um tratamento igual. Importante também frisar que da igualdade material vai decorrer uma informação muito importante, qual seja a ideia de ações afirmativas, que nós veremos ainda na aula de hoje. Continuando, ainda sobre a igualdade, outras 2 informações. Igualdade na lei e igualdade perante a lei. Professor, qual a diferença de igualdade na lei e igualdade perante a lei? Basicamente, para que vocês possam levar a ideia para o concurso, igualdade na lei se trata da elaboração da lei, igualdade perante a lei na aplicação da lei. Igualdade na lei, a criação da lei. Quando se cria uma lei, deve-se criar a lei buscando a igualdade dos indivíduos. Igualdade perante a lei, a aplicação da lei é a ideia básica. Falamos já então, igualdade formal, material, na lei e perante a lei. E com isso, podemos verificar as ações afirmativas. Professor, o que são ações afirmativas? Ações afirmativas é o nome jurídico que recebem as cotas, por exemplo, ou outras tantas ações governamentais. Existem, sobre as ações afirmativas, argumentos a favor e argumentos contrários a essas ações afirmativas.
todos pautados nos seus próprios fundamentos, nos seus próprios ideais. Importante frisar que não é objetivo da aula dizer se as cotas ou se outras ações afirmativas estão corretas ou não. O objetivo da aula é dizer quais os argumentos a favor que vocês vão levar para a prova e quais os argumentos contra, caso sejam questionados. Importante também frisar que as ações afirmativas decorrem diretamente da ideia de igualdade material. Por que decorrem da ideia de igualdade material? Eu disse aos senhores que a igualdade material pressupõe prestações do Estado para extirpar ou diminuir os desníveis e as desigualdades existentes. Esse é o objetivo da igualdade material. E isso se faz também através das ações afirmativas. As ações afirmativas podem ser, por exemplo, cotas para ingressos em universidades, cotas para atendimento prioritário nos bancos, em estabelecimentos comerciais. Tudo isso são ações afirmativas que visam diminuir ou extirpar os desníveis e as desigualdades existentes. Vamos verificar, então, primeiro quais são os argumentos a favor e os argumentos contra. A favor, justiça distributiva promove a diversidade e justiça compensatória. Justiça distributiva seria a ideia de melhor distribuir, através de ações afirmativas, direitos a esses indivíduos para que eles possam diminuir os desníveis existentes. Promover a diversidade, como nós ainda somos um país elitizado, onde a maioria da elite é composta por pessoas, por um determinado grupo de pessoas. As ações afirmativas vêm promover a diversidade, elevando, proporcionando condições para que essas outras pessoas que hoje estão à margem da sociedade, que hoje são marginalizadas, possam chegar e atingir o mesmo patamar das outras. E justiça compensatória, que significa compensar os erros do passado com ações afirmativas no presente, para que no futuro nós possamos ter uma igualdade entre os indivíduos. Argumentos contrários. Primeiro, fere o mérito republicano. O mérito republicano, cada um chega em um determinado lugar pelo seu próprio mérito. Como as ações afirmativas, por exemplo, nas cotas para ingressos de universidades, elas feririam o mérito republicano, na medida em que o indivíduo entraria na universidade sem ser o melhor candidato. Ele conseguiria a vaga sem ser o melhor candidato. Candidatos que talvez tirassem uma nota maior do que a dele não ingressam na faculdade, ao passo em que ele ingressa em razão dessas ações afirmativas. Fere a isonomia e a própria igualdade, na medida em que trata de maneira desigual os indivíduos. Incentiva e fomenta o racismo e o ódio racial. Essa é uma consequência. Muitas das cotas, muitas das ações afirmativas estão ligadas à questão racial. Muitas das ações afirmativas, para não dizer boa parte ou a maioria delas, estão ligadas à questão racial. Dessa forma, já existem pesquisas que indicam, já existem informações que indicam que esses indivíduos que ingressam através dessas cotas sofrem preconceito, sofrem racismo em decorrência desse ingresso através das ações afirmativas. E também é uma medida imediatista. O que isso significa? Ao invés do governo, ao invés dos poderes da República atuarem no sentido de diminuir os desníveis e as desigualdades existentes a longo prazo, ele traz uma medida imediatista para que isso seja resolvido a curto prazo. No entanto, essa ideia não vai solucionar o problema que realmente existe. Ele traz a ideia de cotas, por exemplo, para ingresso em universidades. No entanto, ele não melhora o ensino público estadual ou municipal. Traz as cotas, medida imediatista. E ao passo em que ele não promove condições ou não estabelece condições para que o ensino fundamental, o ensino médio, sejam melhorados no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Procedendo dessa forma, ele está tomando uma medida imediatista sem se preocupar com o futuro. Outra ideia importante é que essas ações afirmativas, regra geral, são ações que devem durar um determinado período de tempo. No entanto,
A extirpação dessas ações afirmativas, mesmo após vencido esse prazo, se tornam muito difíceis em razão da política existente dentro de um determinado ordenamento jurídico. Professor, visto tudo isso, essa ideia de igualdade, ações afirmativas, igualdade formal e material, eu tenho todas as informações importantes? Basicamente, sim. No entanto, pode surgir um questionamento, se não existe nenhuma justificativa para que se privilegie, por exemplo, uma determinada raça, ou um determinado grupo de pessoas, tratando desigualmente as outras pessoas. A resposta é positiva. E o exemplo clássico é o seguinte: vamos imaginar que uma universidade pública precise fazer uma pesquisa para identificar que um determinado grupo de pessoas, por exemplo, pessoas que têm um cabelo ruivo, tem uma determinada propensão genética para desenvolver um determinado problema. Para que essa pesquisa possa ser feita, é necessário que todas as pessoas que sejam chamadas sejam ruivas, tenham cabelo ruivo, sejam ruivas. Para isso, está se eliminando todas as outras pessoas que não têm essa característica pessoal. Dessa forma, quando existir, a resposta ao questionamento é essa, quando existir justificativa plausível e fundamentada, é possível tratar de maneira desigual as pessoas, como no caso apresentado de uma universidade pública querendo estudar um determinado grupo de pessoas que apresentam uma determinada característica. Assim, podemos avançar um pouco mais e chegar a discutir o direito à segurança. Primeira informação importante vai decorrer da leitura do slide. Trata do conjunto de garantias e, segundo a doutrina, é composto por proibições, limitações e procedimentos para garantir o exercício de direitos fundamentais. Não está a se falar aqui de segurança pública, mas sim de uma segurança jurídica, na medida em que vai trazer proibições, limitações e procedimentos que garantam o exercício dos direitos fundamentais. Essa ideia de segurança é mais uma segurança jurídica do que propriamente se falar em segurança pública. Portanto, o objetivo do Constituinte, quando fala de segurança, no caput do artigo 5º, é falar que ele é composto de proibições, limitações e procedimentos para garantir o exercício dos direitos fundamentais. Dando seguimento, direito à propriedade, também contido no caput do artigo 5º. O que se avizinha de informação importante? Propriedade e função social da propriedade. Já falamos disso aulas atrás e hoje trazemos de novo à tona esse assunto para concluí-lo de uma vez por todas. Propriedade. Toda propriedade tem proteção constitucional. Não existe propriedade que não tenha proteção constitucional. Todas as propriedades têm proteção constitucional. Propriedade e mais função social da propriedade. Tem uma proteção constitucional maior. Esse slide, esse esquema apresentado para os senhores, ilustra a ideia principal quando se fala em propriedade no texto constitucional, basicamente no artigo 5º. Toda propriedade tem proteção. No entanto, aquela propriedade que observa a função social da propriedade tem uma proteção maior do que a propriedade que não observa a função social. Portanto, levem esse esquema organizatório para a prova dos senhores. Somente a propriedade, proteção constitucional. Propriedade mais função social da propriedade tem uma proteção constitucional maior do que quando a função social da propriedade não é observada. A propriedade sofre limitações constitucionais e nós teremos oportunidade de verificar quando estudarmos os incisos que tratam dessas limitações, quando estudarmos os artigos do texto constitucional que tratam dessas limitações. Assim, encerramos o estudo do caput do artigo 5º, estamos aptos a iniciar, na próxima aula, o estudo dos incisos do artigo 5º, de fundamental importância para as provas dos concursos, pois muitas das vezes, como já disse aos senhores e reitero, o examinador traz o texto desse inciso para questioná-los na prova. Está aqui o meu e-mail, meu Twitter, meu contato. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.